Olá, queridos. Estou aqui para a gente conversar e falar sobre um assunto muito importante, sobre a morte. O que acontece conosco quando morremos? O que a Bíblia fala e explica sobre isso, né? Vamos ver em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Eclesiastes 12:7, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. A palavra de Deus explica aqui, fala, que quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, né? E quando morremos, o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu, né? Quando morremos, Deus retira o fôlego de vida, não sendo mais uma alma vivente. É necessário o espírito e a matéria para se tornar alma vivente. A alma sem a matéria não é alma vivente. Só somos uma alma vivente os dois juntos, a alma e a matéria, né? O espírito e a matéria. A matéria não tem vida sem o espírito e o espírito não tem vida sem a matéria. Um é necessário, é preciso estarem juntos. Eclesiastes 9:5, 6 e 10 fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala pra gente. Que quando morremos não temos conhecimento de nada. O nosso conhecimento já no esquecimento. Não temos conhecimento de coisa alguma que acontece aqui debaixo do sol. Entre os vivos, os mortos não têm contato com os vivos. Isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás, né? A palavra de Deus é bem clara quando fala: para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol, né? Então, o que passa disso é uma mentira. Os mortos não podem se comunicar com os vivos, né? Isso não é bíblico. Olha o que fala em Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. 2 Coríntios 11:12. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o que a Bíblia fala. Ele tem poder de se transformar numa pessoa que já morreu, para enganar, mentir. Não existe reencarnação. Isso é uma mentira dele. Isso é um engano. Uma pessoa que já morreu, ela não pode trazer benefício nenhum para uma pessoa que está viva. Ela não pode fazer milagres, ela não pode entrar em contato com os vivos, ela não pode escrever uma carta. Isso é uma mentira. Hebreus 9:27 fala assim: e assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. A Bíblia também é bem clara em relação a isso. Ela fala que está ordenado o ser humano, o homem, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então ela deixa bem claro aqui que não existe reencarnação, né? Você vai morrer, nós vamos morrer e depois disso esperar o juízo, a volta de Jesus. 1 Coríntios 15:51 e 52 fala assim: e eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
seremos sem pecado, né? No abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará e vai vir buscar os seus escolhidos. Daniel 12:2 fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A Bíblia explica que tem duas ressurreições: a dos justos, a dos ímpios, aos que aceitaram Jesus, a sua palavra, e os que não aceitaram. Apocalipse 1:7 fala assim: e eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a Bíblia fala aqui que todo olho verá Jesus voltar. A pessoa que está no Japão, na Europa, na África, nos Estados Unidos, todo olho verá Jesus voltar. Todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus voltar. E se lamentarão aquelas que não aceitaram Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 fala assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui a Bíblia fala e explica que ao ressoar da última trombeta, Jesus descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados, seremos sem pecados e seremos arrebatados, levados aos céus, ao encontro de Jesus nos ares. João 5:25 e 28 e 29 fala assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mais uma vez ela aqui explicando em João 5:25, 28 e 29, da ressurreição, dessas duas ressurreições, dos justos e dos ímpios, né? A ressurreição do juízo. Apocalipse 20:5 e 6 fala assim: os restantes dos mortos não viverão, até que se complete os 1000 anos. Viveremos 1000 anos com Jesus. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Aqui fala sobre a segunda morte, né? A morte dos ímpios, né? Eles ressuscitarão e morrerão para sempre, serão exterminados, serão destruídos, ele e Satanás, para sempre, né? E viveremos, os salvos, viveremos para sempre com Jesus, né? Meus queridos, a minha oração é que o Espírito Santo fale no seu coração e que você aceite a mensagem de Jesus, onde poderemos viver para sempre com Jesus e não haverá mais morte, não haverá mais dor nem pranto. Viveremos para sempre com o nosso Salvador. Que você possa aceitar a mensagem de Jesus. É necessário que você aceite e obedeça. A palavra de Deus é necessário que você seja obediente à palavra de Deus. Abra seu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, aceitando as verdades da Bíblia. Não seguindo fábulas de homens, mentiras de Satanás, mas sim baseado única e exclusivamente na palavra de Deus. Porque está na palavra de Deus a nossa salvação. É a verdade. Deus fala, Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então estude a palavra de Deus para que você possa conhecer as verdades
E com isso, no grande dia, na volta de Jesus, você possa estar entre os salvos, a ressurreição dos salvos, se estiver vivo, que seja para a honra e glória do Senhor, ver Jesus voltar. Essa é a minha oração e o meu desejo, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em sua vida. Graça e paz.